Fala aí, torcedor vascaíno, meu nome é Diego, sou do canal aqui Sou Vascaíno, venho trazendo as notícias do Vascão de hoje. Aproveita para se inscreve no canal, deixa seu like, curta, compartilha esse vídeo e aproveita aí e ativa o sininho para receber notificações diárias de notícias do Vasco. Então, pessoal, sobre o técnico, né, Ramon Dias, né, seria especulado no Vasco, seria as prioridades do Vasco, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Salazar, meia, que o Vasco está querendo negociar, já que se não vier o Lanzini, tentar esse meia aí, o Salazar, que atualmente está no time alemão. Vamos falar também entrevista aí do William, o técnico interino do Sub-20, que vai assumir o jogo contra o Cuiabá. Um jogo muito importante. Vamos falar então do técnico Ramon Dias, né? O técnico de 63 anos, atualmente está no Al Hilal, né? Fez uma boa temporada, técnico que tem 37 vitórias, 13 empates, 10 derrotas na gestão de treinador. O técnico já foi atacante e já conquistou vários títulos aí. É um bom treinador aí que conhece o caminho do gol. Então seria muito importante aí para o Vasco essa contratação. Ele é uma prioridade, né? Mas tem também aí, segundo informações, que o Rogério Ceni estaria correndo por fora aí para poder entrar nesse time do Vasco, nessa contratação. Caso não consiga o Ramon Dias, já que ele tem um contrato, né, com o Al Hilal, o Vasco tem interesse no Rogério Ceni. Eu, particularmente, preferi o Ramon Dias, né, mas se não viesse, eu preferia que procurasse um outro treinador, o Cuca, ou mesmo o Aldair Helm, ou um outro treinador. Eu não gosto do trabalho do Rogério Ceni, eu acho que não se encaixa no perfil do Vasco, acho que Rogério Ceni Barbieri daria no mesmo. Então, na minha opinião, seria um técnico de nome com a grandeza do Vasco, tipo Jorge Jesus, Ramon Dias, Crespo, um técnico com bastante garra do lado de fora do campo, um brigador, que incentive o jogador o tempo todo para que nós saímos com a vitória, não existisse de nenhuma bola disputada. Então, esse seria assim, o treinador ideal para o Vasco. Falando sobre isso, falar aí do William, né? O treinador do Vasco, da Sub-20, que seria interino aí com o jogo com o Cuiabá. O Cuiabá, que enfrentará o Vasco aí no estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa. É um estádio que o Vasco já jogou lá, fez sua estreia lá, né? Em 1965, há 57 anos atrás, o Vasco venceu a Portuguesa lá, nesse mesmo estádio, por 2-0. E vai ser a casa do Vasco aí, nesses portões fechados, nessa punição que o Vasco recebeu. O Vasco precisa muito dessa vitória e o técnico William deu uma entrevista aí para a Vasco TV. Vou passar aí para vocês. Eu fui bem recebido, pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então, a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que nosso torcedor merece. Então, pessoal, você vê que ele fala aí, né, na entrevista que o Vasco tem que brigar por todas as bolas. Não pode desistir de uma bola, pensar em muita concentração, interesse de trazer os 3 pontos, uma oportunidade muito grande aí para ele mostrar o seu trabalho, que vem fazendo no Sub-20, um excelente trabalho, pode ser um excelente trabalho também no time profissional. Então, acho que muito importante aí, já que botar um interino que conhece muito a divisão de base ali, já que tem muitos garotos para poder jogar nesse time profissional. Eu não entendi por que não botou o outro treinador, né, que fez o trabalho passado, mas também parece que ele teve uma época que ele não quis, né, ficar como treinador oficial do Vasco. Então pode ter sido por isso. Eu acho que o Vasco não gostou, que ele queria continuar só como interino. Ele falou que não estava preparado para assumir tecnicamente o Vasco como profissional, ele queria ficar como interino. Acho que medo também de ser mandado embora, caso o Vasco perca, né,
se fosse derrotado aí direto, mas acabou entrando o William mesmo, também é um bom treinador, e vamos contar com ele para que o Vasco saia dessa zona da degola, enfrente aí grandes passos e siga o rumo aí, subir na tabela, para tentar aí pelo menos conquistar uma Sul-Americana, né? O Vasco estaria aí, né, negociando com um novo treinador e pretende anunciar semana que vem. Estaria entre aí o Ramon Dias, o Ceni e uma nova opção, uma terceira opção que não sabemos ainda, mas o Vasco pretende sim anunciar semana que vem o novo treinador aí da equipe. E fala também sobre o meia, né, Salazar, um meia que atualmente joga no Schalke 04, time da Alemanha, é um dos melhores jogadores de lá, desse time, e o Vasco está em busca aí de um meia atacante, né, um meia criador aí, um meia armador, já que a negociação com o Lanzini teria esfriado. Então o Vasco sempre busca duas negociações para uma determinada posição. Esperamos que venha o Lanzini, né? Assim como esperávamos que vinha o Lianco, mas acabou vindo o Maico, né? Mas continuamos na esperança ainda que venha o Lianco, assim como vinha o Fernando, que também está esfriando a negociação, e também esperamos, aguardamos que traga aí pelo menos esses três jogadores, o Lianco, o Fernando e o Lanzini. Esses três jogadores seriam essenciais aí para o Vasco poder seguir, né? Seguir o seu caminho aí, um projeto com um novo treinador, para que o Vasco tenha vitórias, saia dessa zona da degola, suba na tabela e conquiste aí pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Seria muito importante aí. Não pode continuar do jeito que está. A grandeza do Vasco não pode ser assim, não pode permitir que só derrotas, e o Vasco precisa tomar um posicionamento, a diretoria precisa gastar dinheiro, não pode permitir que fique só contratando jogadores que não têm contrato, jogadores que não têm clube. Precisa gastar, precisa investir, precisa buscar tirar jogadores de outro clube que estão em ascensão, estão em evidência, porque se continuar assim vai ficar difícil. O Vasco precisa gastar, precisa investir, 77 precisa investir para que o Vasco possa sair dessa zona de desconforto e seguir o caminho. Então é isso, pessoal. Guardamos aí mais notícias, né? Para falar aí com vocês, qualquer novidade, qualquer outras notícias, trago aí amanhã para que vocês fiquem sabendo. Então, fim de semana aí, um fim de domingo ótimo, excelente. Fique com Deus, grande abraço, até amanhã no jogão do Vascão. O Vasco sai com a vitória, se Deus quiser.